Uma coisa que eu só queria falar antes de passar para os outros, né, é que eu jamais vou defender crime, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou defendendo crime, tá? Se o Cuca cometeu realmente, como está lá, condenado, acho sim que deveria ter pago. Agora, foi o que o Mauro falou, mas que eu penso de uma outra forma. Eram outros tempos. Eram outros tempos para a imprensa. A gente viu, o Vanderlei chegou ali um trecho aqui da imprensa que brincava com a situação, que tratava um assunto diferente. Ou seja, a época também era outra. Eu acho complicado, não estou falando que o Cuca é inocente, sei que muita gente vai falar isso. Pode falar o que quiser. Agora, era outra época, entendeu? É difícil você julgar um cara pelo que aconteceu em 87, hoje, porque até a imprensa reagia diferente. Todo mundo reagia diferente, não tinha a proteção que tem hoje contra esses crimes e que realmente tem, e graças a Deus tem. Então vão falar que estou passando pano, azar. Eu só digo que o Cuca daquela época tinha uma cabeça diferente do Cuca de hoje. Que hoje tem filhas, que tem a esposa. Isso serve para tirá-lo a culpa? Não, não serve. Agora, o que o Mauro falou, que eu também, esse é o lado que me deixa mais indignado, é a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa que me irrita. E eu repito, ele foi treinador do Atlético Mineiro há pouco tempo, ele foi treinador do Palmeiras há pouco tempo, ele foi treinador do Santos há pouco tempo, treinou o Flamengo, nunca foi falado. Comentarista da Globo em 2018, lá na Rússia. Não, isso eu vou falar, eu quero falar isso. Você falou nome, eu não falo porque eles pedem para eu não falar nome de emissora aqui. Mas as pessoas sabem a crítica que eu tenho a essa emissora. Agora, o negócio é o seguinte, mas eu falo emissora, eu não falo nome. A crítica é a seguinte, então tem isso, dos outros clubes por onde ele passou. E outra, eu tô vendo os comentaristas dessa emissora, que o Nilson falou, atacando adoidado, atacando o Corinthians, comemorando a demissão. Eu não vi nenhum deles falarem da emissora deles, que contratou o Cuca em 2018. Tem imagem do Cuca lá na Rússia. É só bom vocês saberem. Ele foi pra Rússia ser comentarista de uma Copa do Mundo, e aí eu digo pra vocês, sabe o que ele faz na Rússia, quando eles não estão trabalhando? Ele vai jantar com a diretoria da emissora, ele vai jantar com a chefia. Vocês não tenham dúvida de que ele tomou muito vinho com a chefia da emissora. Vocês não têm a menor dúvida. E eu não vejo esses comentaristas dessa emissora que atacaram pra caramba o Corinthians agora, só apareceram agora, que atacaram pra caramba o Cuca, criticando a contratação dele pela emissora. Como eles criticaram pelo Corinthians. A hipocrisia, ela me irrita e ela vai sempre me irritar. O pessoal do chat pode xingar. Tô acostumado com o xingamento. Não me abala, de verdade. Até me motiva. E outra coisa, porque aqui na Jovem Pan, graças a Deus, todo mundo que tá aqui pode falar o que pensa. E pensam muito diferente, pode ter certeza. E mesmo assim se dão bem, porque não tem babaca aqui que fica levando opinião contrária pra fora. E o negócio é o seguinte, quem ameaçou o Cuca tá cometendo um crime. Ou seja, os pilares da moralidade que estão criticando e ameaçando as filhas, a mulher e o Cuca, que moral é essa que esse bando de vagabundo tem pra ameaçar o treinador na internet, pra ameaçar as filhas do treinador, pra ameaçar a mulher do treinador e pronto, eu estou aqui fazendo um papel pelo bem da sociedade. Vocês são um bando de vagabundo, é isso que vocês são. Vocês não estão fazendo bem pra sociedade nenhum. Porque vocês estão cometendo outro crime. Ou seja, está cometendo um crime para questionar outro. Então, esse tipo, para mim, não serve como exemplo de nada. Eles estão cometendo crime, estão ameaçando o treinador e, pior, ameaçando as filhas e a mulher dele. E eu acho, sim, que hoje o Cuca pensa de um jeito diferente. Se teve esse erro, que ele diz que ele vai entrar com advogados e ele nega, eu prefiro falar depois que os advogados entrarem, ele sim vai reabrir o processo e for condenado. Ele nega. O advogado da menina afirma que houve. E eu quero até tentar achar essa menina. Eu vou tentar achar telefone, porque é bom saber a verdade. Antes de fazer isso que está acontecendo. Não, tem 50 anos. Sim, 50. Isso que está acontecendo com o Cuca. É bom saber o que aconteceu antes de tanto ataque. E a única parte ali que eu discordo um pouco do Mauro é que ele falou que ali é o abraço da vergonha. Eu não acho. Eu acho que é o abraço de jogadores que podem acreditar na inocência do treinador. Eles podem acreditar, até porque o Cuca conversou com eles, né? A gente sabe que no vestiário ele conversou, provavelmente nos treinos ele conversou, e ele pode ter dado a versão dele.
E aí eu acho que ali era o grupo, estamos fechados com você, a gente acredita em você, a gente gostou do seu trabalho, porque assim como nós, eu acho que ninguém ainda tem certeza. Eu sei que foi dado, condenado lá na Suíça, mas o Cuca afirma que ele não teve defesa. O Cuca afirma, não tinha como bancar advogado lá. Então, pode ser que os jogadores acreditaram na versão do Cuca e falaram, a gente está fechado com você. Que era o intuito dos jogadores, inclusive a permanência do Cuca. Então, para quem vai ficar, eu vou até ler aqui no chat falando passa pano e várias outras coisas, não estou defendendo o crime, mas estou defendendo que era uma época diferente, que o Cuca hoje é uma pessoa diferente. Se fosse para ele ser preso, condenado, seria em 1987, e não foi. Não acho que o Cuca, se aconteceu alguma coisa, não se arrependa, e eu só acho que tem muito hipócrita por aí que critica, como diz o Mauro muitas vezes, que ele fala no setor de contratações, especulações, para ganhar clique. E eu acho que tem muita gente nesse quesito que critica, que usa do fato para ganhar clique, sim. E se não for para isso, me provem. Critiquem sua emissora. Critiquem que em 2018 estava lá o Cuca na Rússia, com fundo para a Praça Vermelha, tranquilo, e jantando, tomando vinho, com chefias, diretores, como a gente sabe que acontece. Essa é a minha opinião. Vander. Bom, o Cuca não é mais técnico do Corinthians, né? Foi uma passagem rápida de 7 dias, pouco mais do que isso. Primeiro que nós já falamos sobre a competência dele como treinador, então isso já não está mais na conversa. A conversa agora é sobre esses episódios que levaram à demissão do professor Cuca. Eu queria só reafirmar que o contratante pode ter tido muito boa a intenção para contratar um treinador competente para dirigir o seu time. Isso daí eu concordo. E concordo também com o que disse o presidente com relação ao massacre. Eu acho que ele quis se referir a ofensas, agressões, julgamentos terríveis. E não só para o Cuca, mas também para a família e para as filhas do Cuca, que a gente repudia isso inteiramente. Acho que ele fez bem em contratar 2 criminalistas, um deles eu conheço e é um advogado extremamente competente, e ele está em boas mãos quando se trata de cuidar da defesa dele. Defesa de reputação, esse é o negócio. Na minha visão e pelas informações que eu recebi, o contrato, o processo é findo e não cabe reabertura. Então, é uma coisa passada, de quase 40 anos. Com muita clareza, a justiça suíça impôs um sigilo de 110 anos. Mas ela teve a responsabilidade, eu achei até responsabilidade, de dizer que 2 jornais suíços escreveram lá todos os episódios, e ela confirma que aquilo que os 2 jornais escreveram é o que consta no processo. Então, por isso que isso cresceu com relação à repercussão e aos fatos serem trazidos para o nosso momento. Eu concordo quando disse o Mauro César Pereira, e eu sei que todo mundo pensa assim, a imprensa, nesse momento, foi provocada pela reação popular. Se não tivesse tido a reação que nós todos acompanhamos aqui, essa investigação, digamos assim, esse mergulho no passado, um passado de 36 anos, não teria acontecido. Foi graças à repercussão, que inicialmente foi considerada 6 gatos pingados, ou 6 gatas pingadas. Só, era isso. Mas ficou muito claro que não é assim. Agora, com a internet, não é mais assim. Aquilo que ficou escondido tantos anos, as pessoas vão falando, vão opinando. Muitas opiniões, que a gente respeita todas, não fogem da realidade, saem da opinião, entram na agressão, na ofensa, aproveitam o anonimato para falar um monte de coisas que não deveriam ser ditas. A gente sabe de tudo isso. Mas a internet, com todos os seus defeitos, e a gente sabe que tem muitos, ela é mais útil do que ela não tem importância. Então, isso tudo que aconteceu, eu repito, houve uma provocação da imprensa. E aí
começaram a mergulhar nas informações, que hoje com muitos mais recursos, com a tecnologia, com todos os jornais digitalizados. Então, você foi ontem mesmo, anteontem aqui, eu li declaração dada no dia do desembarque de 2 grandes jornalistas gaúchos que faleceram, infelizmente, mas que era o retrato do momento. Um deles, grande jornalista, classificou o episódio como uma travessura, a palavra usada por ele, não por mim. Travessura, mas ele foi inconsequente? Não, era o momento. Então, mas as coisas mudaram. Mudaram e, olha, mudou de 10 anos para cá com um pouco mais de peso, tá certo? Então, nós tivemos a luta das mulheres contra os crimes que enfrentam, crimes sexuais, o respeito que elas exigem, enfim, e muita gente, o mundo começou a abraçar isso, todos os continentes abraçaram. Então, é um outro cenário. O Cuca passou pelos clubes que já foram citados aqui e não enfrentou essa turbulência de cobrança. O Corinthians, quando foi contratar o professor Cuca, e se analisasse só a capacidade dele, claro, contrataria qualquer clube. Aliás, até 2, 3 semanas, ele era um dos nomes da seleção brasileira, ou não? Falamos aqui. Sem dúvida. Atenção, tem o Cuca aí. Aliás, quando ele saiu de cena, estavam todos aqui, todos nós falamos isso. Ele deu um ano sabático, eu acho que está esperando a seleção. Não falamos isso? E depois ele voltou, mas ele voltou, agora não vai mais para a seleção. Vai sim, porque ele saiu e está aí. É um grande nome que está no mercado e é um cara mais experiente para a seleção brasileira. E nós também, quando falamos isso, não citamos esse episódio de 1987. Pelo menos aqui no programa, eu não lembro. E também não lembro da imprensa de uma forma geral. Ele, um dos cotados para a Seleção Nacional do Brasil. Agora, se ele assumisse, será que um jornalista suíço não ia lembrar disso? Será que não ia levar a público? Não sei, eu não sei isso. Só estou dizendo que ninguém lembrou. Aí houve essa provocação. Provocação no sentido de que se provoca a justiça ou se provoca a imprensa. E ela começou a investigar. E o que aconteceu nessa investigação? Desde a primeira frase, que nós pelo menos falamos aqui no programa, a frase no dia do julgamento dita pelo advogado dos 4 jogadores na época. Era um jovem advogado que depois se transformou no presidente do Grêmio. Dizendo, sem citar nomes, o que fez cada um com aquela menina, aquela jovem, naquele episódio. Tá certo? E o mesmo advogado, depois, teve a matéria da Marília Ruiz, que eu já citei aqui, competente, ela fez as perguntas, o Cuca respondeu e ela publicou. É isso. Não é tortura, fala o que você quiser e publica. Jornalismo. Foi feito isso. Mas ela não foi à Suíça, não foi ler o processo, não importa. Ela entrevistou o personagem, Cuca, importante, e ele se dispôs a falar. Episódio Atlético Mineiro, estou chegando. Episódio Atlético Mineiro. De novo, o mesmo advogado, hoje já mais um senhor, tá certo? Foi entrevistado e ele falou mais. Falou mais ou menos aquilo que disse no dia do julgamento, acrescentando que aquele que observou que ficou observando o ato era o Fernando, foi o Fernando. E os 3 outros receberam uma pena maior. As investigações, e levanta documento, e telefona para a Suíça, os repórteres interessados foram atrás, fizeram corretamente, mas a imprensa toda foi provocada pela repercussão. E aí surgiu até a comprovação pelo Instituto Criminalista de Berna, o sêmen do Cuca. Tá lá, ninguém inventou. Só para não interromper, rapidinho. Se os 4 estivessem lá no julgamento, ficariam presos. Não, eles ficaram presos preventivamente. Não, mas se fosse, no julgamento. Muito provavelmente. Imagino que sim, eu não tenho essa informação. Imagino que sim, mas a pena era de 15 meses para os 3 e 3 meses para o outro. Eu vou precisar, Vanderlei, chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Já vou passar aqui a palavra pro Vander. Agora, só lembrando também, né, que a gente tá falando muito de uma mudança de época. E realmente, mas você tá passando pano. Não é, gente. É numa época diferente. Até porque, se a gente for pensar,
a maior ídolo da TV brasileira, que eu não vou falar nome, tem cenas de sexo com uma criança. Tem. E ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou isso. Isso, me desculpa, é pedofilia. Isso, me desculpa, é motivar uma situação de pedofilia. Era uma cultura diferente. Eu só acho que às vezes a gente dá 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? Isso? Era uma cultura diferente, sim. Onde tem a maior ídolo, não vou falar quem, óbvio que eu não sou bobo. Agora, apalpando uma criança de 12 anos num filme. Aí você vai falar, não, era num filme. Pior ainda. Porque você está dando exemplo. Você está dando exemplo do que está acontecendo. Então, só eu fico, às vezes, bem encucado de terem sempre 2 pesos e 2 medidas. Era diferente. As pessoas têm que saber que era diferente. Ah, pilhado tá passando pano. Não estou. Thiago, era mentalidade você tá diferente. falando de um filme que a gente pode questionar o muito, aspecto moral e tudo. E deve, o termo envolve uma condenação, não de uma encenação, mas de um ato. Mas calma aí, uma encenação. Não, calma, você tá falando. É uma encenação. Deixa eu terminar. É um filme molestando uma criança. Sim, não estou defendendo o filme. Não tem como defender. E é óbvio que os tempos são diferentes, mas você está comparando um filme, você está comparando uma simulação num filme com o que, segundo a justiça suíça, foi um ato consumado. São coisas bem diferentes. Eu não estou comparando. Não, eu estou dizendo que na época você se fazia um filme molestando uma criança. Sim. Eu estou dizendo que a época era outra. Mas isso a gente está falando há dias. Óbvio que os tempos são outros. É evidente que os tempos são outros. É claro que sim. Mas nada disso minimiza o fato de existir uma condenação. Eu sei, Mauro, mas esse é o ponto. Que tem que ter uma diferença das pessoas verem que o Cuca de hoje não é o Cuca de 87. Sim, mas isso é muito importante. Sim, mas, como todos nós não éramos as mesmas pessoas. Mas eu acho que as pessoas não estão dizendo que o Cuca é o mesmo Cuca. Mas estão julgando como se fosse. Não, aí é outra questão. A gente está aqui para falar do assunto ou para julgar as pessoas, julgar o outro, o que a TV Globo faz. O que a TV Globo faz? Não faz, é problema da TV Globo. Ela que tem que passar a mão na consciência. Se o Cuca era comentarista da Globo, como você falou aí, todo é o problema deles, pô. Não é um problema deles. Não, se o comentarista critica tanto o Corinthians... É um problema deles, porque as pessoas sabem que ele estava lá, eles viram ele lá. Então, Pior que não sabem, as pessoas recuperaram. Por isso que é bom a internet não sabem? também. Muitas pessoas não lembravam, Mauro. Você acha que muita pessoa sabia que o Cuca comentava... Foi agora em 2018, você mesmo falou, foi agora em 2018. Sim, mas muita gente não ligou ao fato. Ele dava o Palmeiras, tinha a calça vinho da sorte do Cuca, lembra? O torcedor do Palmeiras exibia a calça vinho e não tinha nada disso. E agora aconteceu pelas razões que a gente falou ontem. Só acho que esse tipo de lembrança me parece que fica, de certa forma, minimizando algo que eu vejo como algo diferente. É uma condenação. Houve uma condenação. Então acho que não dá para minimizar isso. É uma condenação lá na justiça. E se agora ele vai tentar, como disse o Nilson, abrir o caso para tentar provar a sua inocência, que o faça. Que o faça. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, com relação a isso. Aí, antes de você concluir, a gente vai voltar para a rádio, só para não te cortar logo quando você for concluir. Faltam 5 segundinhos aí, 10, para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. A gente vai voltar para a rádio aqui agora, em 3 segundinhos. Eu devolvo a palavra para o Vanderlei Nogueira. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vander, pode concluir. Eu só queria concluir dizendo que aí o nome que estava na praça para substituir um treinador do Corinthians, o Cuca estava no grupo entre eles. E foi citado várias vezes. E ninguém, eu não lembro, ninguém lembrou desse episódio ou trouxe para a mesa esse tipo de problema acontecido em 1987. Com a reação de torcedores e torcedoras do Corinthians, de parte, tá certo? Isso veio à tona. Mas isso antes, né? Dias antes. E eu só queria dizer que eu não estou culpando o Corinthians, porque esse negócio de apontar dedo é complicado. Mas faltou alguém sacar, vamos avaliar o risco. Porque eu sempre falo aqui, muitos meus companheiros falam, não é só o campo. Tem gente que acha que é só o campo. O tempo mudou. No passado, o cara não dormia, não treinava, ia para o jogo. Esse discurso todo mundo falava. Mas o tempo mudou também nisso. Então não é só o campo. O cara tem que ser competente em campo, é lógico, mas tem o outro lado. Porque você vincula a sua imagem. É igual. E o que é que acontece quando um jogador pisa na bola para valer? Ele perde patrocinadores, perde valor, uma série de outras coisas. Com o treinador,
Não é só o campo. Então, o Corinthians deveria ter avaliado melhor o risco. Mas passou. Passou, não é mais técnico do Corinthians e fica, eu diria, o ensinamento para todo mundo. Que aquilo que normalmente as pessoas acham que o tempo faz com que seja esquecido algum tipo de episódio, nem sempre é assim. É isso, Ana. Eu tenho uma opinião a respeito disso, bem específica. Esse caso voltou à tona, que é um caso grave, um caso sério, né? O Orlando Duarte me incentivou muito a fazer a faculdade de Direito e eu fiz. O Boris Casoy também falou para mim, pra você falar menos besteira, juridicamente, também faça a faculdade de Direito e fiz. E o direito ensina muita coisa para nós jornalistas, ensina muito, principalmente o equilíbrio, a ponderação, não apontar dedos, calma, ter calma, a balança é o símbolo do direito, que é a balança do equilíbrio. Enfim, esse caso voltou à tona, para mim claramente, viu, Mauro, Vanderlei, Vampeta, Thiago e amigos da PAN, porque o Cuca veio para o Corinthians. Se o Cuca fosse para o São Paulo, que estava a vaga aberta no São Paulo... Teve há pouco tempo lá, né? Hã? Teve há pouco tempo lá. Se o Cuca fosse para o São Paulo, não teria acontecido absolutamente nada, apesar dos novos tempos. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando para vocês. Se o São Paulo não fosse o Dorival, digamos que tivesse sido contratado pelo Corinthians, e o Cuca tivesse ido ao São Paulo, nós não estaríamos falando desse caso de Berna, mas jamais. Eu não tenho certeza. Eu tenho convicção disso. Convicção, certeza plena e absoluta. O Corinthians tem essa coisa específica do respeito às minas, o Corinthians tem a democracia, que é uma coisa antiga, democracia que nós vivemos, que é bem questionável, hein? A gente sabe bem como é que foi a história da democracia corintiana, que é bem questionável. Então, enfim, o caso caiu no Corinthians. Então, o caso... Se o Cuca tivesse ido ao Flamengo, não teria problema nenhum. Não acredito. Pode ter certeza. Hoje hoje, como não teve no Atlético Mineiro recentemente que ele teve, no Fluminense, no Palmeiras, em todos os clubes que ele dirigiu, nós apontávamos aqui, eu, você e outros aqui, apontávamos o Cuca como um dos sérios candidatos a dirigir a seleção brasileira, depois do trabalho que ele fez no Atlético Mineiro. Uai, gente... quem lembrou? Você, acho que o Mauro lembrou o negócio da calça vinho. Verdade, o torcedor do Palmeiras comprava a calça vinho, que era a calça da sorte do Cuca. Então, foi o clube, especificamente o Corinthians, que voltou esse caso à tona. Eu não estou dizendo que existe culpado ou inocente aí. Se ele for o culpado, ele teria que ter pago à época. Não tenha dúvida. Opa, estuprar uma garota de 13 anos. O próprio Corinthians, em outros tempos, trouxe um jogador que estava lá no quarto com esses quatro, que foi o Henrique. O Henrique jogou quantos anos? 5 anos no Corinthians? Sim, 94. Então, o Henrique jogou há 5 anos, só que não existia ainda no Corinthians todos esses itens já citados, respeito às minas, etc, etc, etc. Alguém lembra de um questionamento ao Henrique? Alguém de vocês lembra? Não. De um questionamento de torcida. Que é o que a gente fala, né? Todo mundo era outra época. A época. Foi citado. Não, eu não lembro. Não lembro nada. Lembra, ninguém pegou foi citado, mas não. Aliás, o Henrique virou ídolo do Corinthians. Mas foi citado. Que aconteceu o episódio. Não teve esse Eu acho que essa repercussão ocorreu. Mudou. Exatamente por se tratar de Esporte Clube Corinthians. Não acredito. Eu vou dizer, não tenho dúvida, se tivesse no São Paulo, a torcida do São Paulo estaria ovacionando o Cuca. Não tenha dúvida. Nilson. É específico, é um caso específico, é caso Corinthians. É um caso específico. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, não é isso não. O certo e errado, isso também eu aprendi com a vida, né? Isso é uma visão de cada um. É isso aí. Essa é uma visão de cada um. O certo e errado é uma visão de cada um. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Um crime bárbaro desse, na minha visão, tem que ser punido em qualquer época. Então, em qualquer época. Você não acredita que poderia ter um grupo só, eu não vou te atrapalhar, só isso. Um grupo de mulheres, por exemplo, como aconteceu no Corinthians. Não precisa ter a campanha, as minas, tal. Um grupo de mulheres que protestaria e poderia deflagrar. Não teria. Você acha que no não? São Paulo, não. Você acha que não? No São Paulo, no Palmeiras, no Fluminense. Não aconteceu até hoje. No São Paulo, no Atlético Mineiro chegou a ter um burburinho, mas... no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético, no Fluminense, no Cruzeiro, ele trabalharia normalmente. Poderia até ter o tal do burburinho aí, mas ia desaparecer esse burburinho rapidamente. O Corinthians não.
foi específico porque o Corinthians tem essa história, ué. Tem essa história para ser respeitada. Tem essas normas, e essas normas têm que ser respeitadas também. Eu acho que foi uma ação errada a contratação, porque você já sabia que poderia causar todo esse tipo de problema. Eu imagino que eles não sabiam. Exatamente. Eles não sabiam. Eles não sabiam a proporção. Eles não sabiam, talvez, avaliação de risco. A avaliação do risco, exatamente. Eles não sabiam a proporção que o problema poderia ganhar. Agora, a posição do Cuca é perfeita, na minha opinião. Tem que ir embora. Tem que ir embora, não tem dúvida, tem que ir embora. Como é que você vai trabalhar num lugar onde você é xingado de estuprador todos os dias? É isso aí. Não tem condição. E aqui no programa a gente disse que o importante era ele ter esse fato muito nítido e transparente e claro com a esposa lógico. E com as crianças. Então, deixa eu só concluir. A posição dele, para mim, foi absolutamente correta. Vou embora, vou cuidar agora com advogados, tentar, se não dá para reabrir, vou ver como é que eu posso trabalhar dentro da Justiça Suíça, porque eu não conheço essa área do direito internacional, vou ver como é que pode se trabalhar junto à Justiça Suíça, para tentar provar alguma coisa que eu não tenho essa inocência. Não, essa é que eu sou inocente. Que eu não tenho essa culpa. Receber, tá? De uma pessoa bem ligada ao Cuca, que viu o programa, sabe que a gente está falando e que me mandou, que vai sim pagar caro pelos advogados. A situação é essa, vai pagar muito caro pelos advogados, que acredita sim que vai provar a inocência dele. Ótimo. Então se ele provar é a notícia que a gente tem. Se ele provar a inocência dele, tomara que isso aconteça, eu vou torcer. Eu torço contra não, torço a favor. Que prova a inocência, torço muito a favor do Cuca. No lado pessoal, eu convivi muito com o Cuca em 2018. Que a gente conversava muito lá nas salas de imprensa, nos estádios aí da Rússia, né? Convivi bastante com ele. No lado pessoal, me parece uma pessoa muito tranquila, muito serena, muito equilibrada. Claro que os anos se passaram também na vida dele. Hoje era um cara que tem, igual eu, uma carteirinha de idoso, vai completar 60 anos de idade. Com 60 anos, a postura do homem é diferente, enfim. Agora, aquela tal história... O erro existiu, teria que ter sido pago, prescrever o processo. Ele passou por inúmeros clubes do futebol do Brasil, ele foi cogitado para a seleção brasileira. Você não pode condenar o cara ad eternum. Aí que eu acho. A condenação ad eternum. Então ele faz muito bem de tentar provar a inocência, para que não haja uma condenação ad eterna. Isso não existe. Você ser condenado, a justiça condena o cara para ressocializar, não é essa a ideia? A ressocialização, aqui no Brasil não é bem assim, mas é assim que se faz, né? Para tentar ressocializar o cidadão. Então você não pode pegar e botar uma taxa em cima dele ad eterna. Isso eu acho que aí passa para o lado da internet, daqueles que nem haviam nascido à época. Nem havia, na maioria aí que eu vi escrevendo, não sei o quê. Eu lembro que eu estava aqui na PAN desde 82, aquilo lá foi em 87, já dá 5 anos aqui. Me lembro da recepção lá em Porto Alegre, né? Que foi bem recebido, os jogadores foram bem recebidos. Muita gente questionou muito essa questão da recepção à época. Então eu me lembro, eu vivi essa situação aqui, eu lembro do caso de Belo. Só que tem muita gente que escreve de orelhada, que fala de orelhada sem saber. Como muitos de orelhada tentaram desmentir o Vampeta. Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu acabei de me informar aqui, não houve conversa nenhuma, o Cuca vai continuar no Corinthians, de orelhada. Então, quando a gente vai ficando velho, acontece algumas coisas, sabe? Você não precisa nem ir atrás da notícia, que ela chega. Você apura, vai atrás, mas a notícia chega pela sua seriedade, pela sua credibilidade, o que aconteceu com o Vampeta. Então, que o Cuca consiga provar, se for inocente mesmo, que prove a sua inocência, que siga a vida. Que siga a vida dele. E ele mesmo falou, quero provar para um dia tentar voltar a fazer um trabalho de começo ao fim, aqui mesmo no Corinthians. Então, vamos esperar, vamos aguardar, né? A condenação da Justiça Suíça existiu, isso é um fato. Agora, se você pede um sigilo de 110 anos, quem falou? Você, Wanderlei? Eu. Como é que o jornalista tem acesso a esses autos? Não, mas ele não teve acesso. É isso que foi dito aqui. Então, mas como é que ele pode comprovar deixa se está em sigilo absoluto? O jornalista Nilson recebeu por escrito da Corte Suíça,
eles não abriram a documentação porque tem o sigilo imposto. Então, não tem condição. É isso que eu não estou entendendo. Se Mas- tem sigilo, ninguém tem acesso aos autos. Mas ouça até o final. Tô ouvindo. Então, não abre. Só que a corte respondeu ao jornalista dizendo que o que consta no jornal A e no jornal B Bate com os autos. bate com os autos. Pronto, então está liquidado. Está escrito em inglês lá. É um erro. Então, É um erro da justiça suíça revelar aquilo que ela mesma colocou Não, sobre eu sigilo. acho. Não, ela está confirmando. Não, Então ela não mostrou as documentações. Então, sim, mas ela confirmou. Eu acho que a favor da verdade, ela respondeu que o que os jornais publicaram está correto. Ponto. 2 linhas. Só isso. Você lê lá, você, quem procurou, e entendeu que aquelas informações eram também. Eu acho que a também primeira as coisa que o informações. advogado vai pedir é tentar ter acesso aos autos. Para saber o que consta. Isso aí. Acho que a tudo bem. primeira coisa que o Eu acho que o advogado. Não, e ter acesso à mulher, né? Porque eu acho que a mulher, né, que foi o que o Vamp falou, fala menina. A mulher hoje tem 50 anos. Isso. Eu acho que ela é fundamental nisso tudo. Ela é fundamental para falar. Realmente aconteceu, não aconteceu, já que estão cavando tudo de novo, é fundamental escutar a menina. Isso que o Mauro falou é mais do que verdadeiro. Eu já vivi até assistindo julgamentos a respeito disso. O cara sob pressão, o cara com uma arma na cabeça, ou então sendo estuprado por um grupo, ele não vai identificar todas as vítimas, não, exatamente pelo trauma momentâneo. Aquilo lá parece décadas e décadas vivendo em segundos, entendeu? Então, é muito complicado. Tomara que nos autos pese alguma coisa favorável ao Cuca. Eu gostaria Eu torço muito. a favor. Não, e a informação é essa, que ele tá pagando caro, foi uma pessoa muito próxima ao Cuca, que ele tá pagando caro por esses advogados. Isso não tem preço. Porque ele A ele dignidade. quer provar... Qual é o preço da deixa eu dignidade? falar. Porque ele quer provar a inocência dele. Ele quer pagar caro. E aí eu digo, se ele vai reabrir um processo, ele tá se arriscando, inclusive. Porque o processo está fechado. Ele não pode ser preso nada hoje em dia por causa disso. Porque já passou a data. Prescreveu. Já prescreveu. Se ele vai reabrir um processo, ou seja, ele pode ser punido por isso, é porque ele deve ter a consciência da sua inocência. Então a gente vai aguardar aí um posicionamento também do Cuca, da Justiça. O Cuca já saiu até de São Paulo, já foi lá para encontrar com a família dele.